Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sábado teremos culto de mulheres. Amém? Então todas as mulheres estão convocadas a participarem. É uma grande bênção do Senhor para as nossas vidas. Às 15 horas, venha minha irmã, venha receber uma palavra de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E nós estamos precisando muitíssimo ouvir a voz do Senhor. E a Jana está me dizendo aqui que tem culto dos jovens também, a partir das 20. Então, sábado, culto dos jovens, culto de mulheres à tarde, culto dos jovens à noite. E assim Deus vai operando em nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Amados, o pastor Ricardo já foi para Fortaleza. Amanhã a gente vai entregar cestas lá. No final do culto, hoje ainda, eu vou para Fortaleza, me encontrar com ele lá. E nós vamos amanhã, em nome de Jesus, estar num culto lá na praça. Orem para que mais almas se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio que eu vou estar trazendo bastante bênçãos, testemunhos para contar da parte do Senhor, em nome de Jesus. E por favor, não esqueçam o Projeto Ceará, não ponha numa gaveta, não diga que não dá para você, porque esse é um projeto do coração de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor, muito esforço, muito trabalho, mas já faz parte da minha vida mesmo, não dá para largar, não dá para deixar. E eu sei que amanhã, quando eu chegar lá e ver as pessoas e ver as crianças, eu vou glorificar a Deus por nós estarmos trabalhando e fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. Eu tenho certeza disso, que o maior galardão, eu achei demais a ministração da pastora Maria João, quando ela disse, Deus não teve dó, porque a viúva deu tudo. E é impressionante, porque a gente tem essa impressão, quando alguém diz, nossa, eu ofertei, eu dei o meu tudo. Como humanos, pode ser que a gente gere em nós o sentimento, nossa, que dó, que pena. Mas foi demais essa revelação, porque Deus, Ele vai suprir, Ele vai honrar. Então tudo que a gente faz para o Senhor, para a obra de Deus, é bênção, queridos. É maravilhoso, é honroso. É Deus nos honrando, é Deus nos abençoando. Então faça o teu melhor, faça parte, porque vai ser bênção para a tua vida também. Amém? 2 Crônicas, capítulo 32. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 32. Diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou o outro muro para fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou
nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém? Por enquanto, até aí, curve tua cabeça em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, diante da tua igreja, Pai. E com a tua igreja eu quero orar, Senhor. E dizer, Pai amado, que é um compromisso, Senhor, que eu me comprometo, Pai, contigo. Em nome de Jesus, Pai. Em pregar a tua palavra, Senhor. Em lutar e batalhar para ser fiel à tua voz nessa noite e sempre, Pai, em nome de Jesus. Quero ouvir nitidamente a tua voz, Espírito Santo. Quero obedecer e falar aquilo que está no teu coração, meu Deus. Em nome de Jesus, para que vidas sejam transformadas e edificadas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que haja verdadeiramente no coração desse povo desejo, Senhor, de ouvir a tua voz, de ter um compromisso contigo, de fazer a tua vontade. Tu és fiel, maravilhoso, e toda glória e toda honra pertence a ti. Senhor, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, entra com provisão na vida do teu povo. Vai repreendendo o destruidor, o devorador, em nome de Jesus. O tranca-rua, em nome de Jesus, que já foi repreendido nessa noite, neste lugar. Senhor, vai repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor, toda a fome, toda a miséria, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E traz a tua bênção para a vida deste povo. Deus, a bênção do Senhor, que nos enriquece, não nos acrescenta dores. Oramos, Pai, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então dia 24, 25 e 26, nós vamos ter o milagre urgente, amém? Vamos fazer um propósito como igreja. Entra no teu propósito com Deus, de silêncio com as pessoas e de falar mais com Deus nesses dias, amém? De falar mais com o Senhor, de buscar mais a presença de Deus, enfim, de buscar mais da vontade de Deus, porque eu sei que foi orado aqui hoje também, foi pelo Espírito, que Deus vai fazer coisas grandiosas, mas nós precisamos nos preparar e não chegar na presença de Deus de qualquer maneira. Vamos já colocar nosso propósito, não vamos esperar chegar o dia, não. Já entra nesse propósito com o Senhor, porque Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas e é desde já, em nome de Jesus. Então, amados, a palavra do Senhor nos diz, depois dessas coisas e dessa fidelidade, por quê? 2 Crônicas 31, verso 20 e 21 são os últimos, diz assim: e assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, com todo o seu coração fez e prosperou. Então, amados, Ezequias estava num tempo de grande fidelidade com Deus. Ele estava lutando, batalhando e levando o povo a fazer a vontade de Deus, a obedecer os mandamentos. Ele restaurou o louvor e adoração, ele restaurou a casa do Senhor, o templo do Senhor. Ele ministrou ao coração daquele povo dizimar e ofertar na casa de Deus. Ele batalhou para que a casa do Senhor vivesse um grande avivamento. Então Ezequias foi um líder que olhou para Deus, olhou para aquilo que Deus queria e fez o que era bom. A Bíblia diz que ele fez o que era bom, o que era reto aos olhos do Senhor. Mas nós lemos aqui que depois dessa fidelidade, que ele trouxe um grande avivamento, Deus usou a vida dele para trazer um grande avivamento e restauração e restituição à igreja. A Bíblia diz que os sírios intentaram contra Ezequias, contra o povo de Deus. Mas a fidelidade a Deus nos faz prosperar, amém? Vocês leram comigo no verso 21, que tudo que ele fez para Deus, ele fez com todo o seu coração e ele prosperou. Então, a fidelidade a Deus em todos os sentidos te faz prosperar. Isso aí, amados, é bíblico, é comprovado e é vivido por aqueles que são fiéis ao Senhor. Aí a gente diz, poxa, mas
com toda essa fidelidade, ainda vieram guerreiros, ainda vieram os inimigos contra ele, sim. As provas vêm. Isso não significa que a pessoa não está em fidelidade com Deus. De forma alguma. Nem sempre é desse jeito. Porque aqui a Bíblia diz que ele estava em fidelidade. Ele estava lutando para fazer a vontade do Senhor. E o inimigo estava vindo tentando contra eles. Então, quando você está num tempo de fidelidade, batalhando para ser fiel ao Senhor, uma coisa você pode ter certeza, você vai prosperar e Deus vai te honrar, em nome de Jesus. Mas outra coisa você também tem que ter certeza, o inimigo não vai gostar disso. Ele vai tentar contra você. Ele vai tentar, sabe por quê? Porque na fidelidade de Deus, ele não mexe. O Senhor diz que ainda que eu seja infiel, ele permanece fiel. Mas ele vai tentar roubar de você essa comunhão e esse tempo bom que nós estamos vivendo com o Senhor. Amém? E vamos viver dias melhores com o Senhor. Mas por ele estar nessa fidelidade, nesse tempo com Deus, o Espírito de Deus começa a trazer a este homem algumas estratégias que eu acredito que faz toda a diferença na vida de uma pessoa que está em fidelidade com Deus. Quem está em fidelidade com Deus quer viver a vontade de Deus. E ele toma algumas decisões, sabendo que viriam os inimigos. Ele toma aqui algumas decisões que mudam totalmente a história e Deus dá vitória ao povo. A primeira atitude, no verso 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então, duas lições para nós aqui nesse versículo. A primeira é que ele foi se aconselhar com os príncipes, com o povo de Deus. Amém, queridos? Então, é lógico que há dias e há momentos na nossa vida que você precisa conversar com alguém, que você precisa de um conselho, que você precisa orar com alguém. E às vezes você precisa só orar com alguém, só chorar com alguém. Mas quando a gente está num tempo de fidelidade com Deus, o que a gente vai fazer? Vamos procurar alguém que esteja na mesma situação espiritual ou melhor que nós, na presença de Deus. Amém? Então, ele tomou uma decisão aqui muito sábia, que foi tomar conselhos com alguém que estava ligado no trono, com pessoas que estavam na presença de Deus, um grande avivamento que a igreja tinha passado, e ele foi buscar esse conselho com pessoas que poderiam ajudá-lo e acreditaram que Deus ia mudar aquela situação. Então, olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 15, no verso 22. Eu vou ler rapidinho. Onde não há conselho, os projetos saem em vãos. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Mas com a multidão dos conselheiros se confirmarão. Então, qual é o teu conselho nos dias de hoje? O teu conselho é o que Deus fala na palavra dele, amém? O que eu devo guardar como um bom conselho para a minha vida? O Senhor diz na palavra que ele nos guiará com os seus conselhos. O meu conselho, aquilo que eu devo observar, atentar e viver, é a gloriosa e maravilhosa palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela muda toda a história. A palavra do Senhor, ela é fiel. E eu e você precisamos disso. Então, muitas vezes, você está na fidelidade com Deus. E está acontecendo um grande levante. Eu preciso me aconselhar com quem está ligado no trono de Deus. Se você vai ouvir pessoas que não têm conhecimento de Deus, que não entendem o mundo espiritual, que não entendem o amor de Deus, vão te desanimar. Vão dizer, olha aí, o que adianta? Imagine, quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes nós já ouvimos isso? O que adianta você ir na igreja? Você que é fiel, Ezequias.
Você é um cara fiel, você é dizimista, você faz culto de avivamento, você evangeliza, trouxe todo mundo para a igreja, você fala do amor de Deus para todo mundo, a sua conversa é só Deus, é isso que você escuta. Mas você vai falar com alguém que tem a mesma visão que você, o mesmo amor por Deus, vai te trazer luz, porque o Espírito Santo, ele fala, e ele vai trazer luz para a sua vida. Ele tão somente diz a você, confia nele e espera nele, porque ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele é fiel. Então, queridos, não dá, as pessoas não vão entender e vão logo dizer, poxa, se assim está acontecendo, eu não quero nem saber de servir a Deus. Mas ele foi buscar nas pessoas certas, aí ele recebeu bons conselhos. E a Bíblia diz assim, que eles falaram para eles. E os seus príncipes e os seus varões falaram para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Então eles tinham que subir a Jerusalém para atacar o povo de Deus. O rei da Síria e os seus exércitos, eles tinham que subir. Jerusalém era muito, muito, muito alto. E nesse monte que tinha que subir, tinha várias fontes de águas, para que as pessoas fossem subindo e bebendo um pouco de água para se reanimar, para chegar mais rápido lá em cima. Então, qual foi o conselho? Olha, vamos tampar todas as fontes de águas e não vamos alimentá-los para que eles não cheguem até Jerusalém. O que Deus quer falar conosco? Quando você está sendo atacado, você está em fidelidade com Deus, mas você está sendo atacado. Qual é o primeiro conselho que Deus nos dá hoje? Tampe todas as fontes que alimentam os teus adversários. Tudo que você imagina que vai alimentar o seu adversário, você já tira fora. Não alimenta. Não alimenta seu adversário. Tudo que nós pudermos fazer, porque o adversário, ele é alimentado muitas vezes com a comida que a gente deixa. Tem muitas pessoas que alimentam o seu adversário com palavrões, com iras, com fofocas. Alimenta abandonando o emprego sem pedir a direção de Deus. No caminho que Satanás está vindo para matar, roubar e destruir, o que ele mais quer é que pessoas o alimente e deixe fácil para ele. Deixe fácil para ele chegar. E hoje o Senhor está dizendo, não facilita. Não facilita para que ele não chegue perto de você. Não estou aqui dizendo, ó, o diabo, cuidado, vamos fazer apologia dele de forma alguma, porque muito maior é o que está conosco, e essa palavra diz isso. Mas o conselho de Deus, para nós, mantenha ele longe, mantenha ele fraco, não alimente ele para que ele não chegue mais perto de você. E cada palavrão, e cada confusão, e cada briga, e cada deixar da igreja, abandonar a vontade de Deus, eu estou alimentando para que ele chegue mais perto de mim. Sabe o que Deus está te falando hoje? Deixe o diabo longe de você. Ele vai tentar sempre, ele vai lutar sempre contra nós, mas a decisão de deixá-lo longe é nossa. Como que eu deixo ele? Tampe todas as fontes, de todas as... Nós temos o Espírito Santo, gente. Mesmo que não se fale tudo aqui, no momento que você está vivendo, você vai saber, se eu fizer isso, quem eu vou agradar? A quem eu vou agradar se eu tiver esse tipo de atitude? Quem que eu vou trazer para perto de mim? Quem eu vou atrair para mim? Quem você quer atrair? E nós não somos bobos. Nós sabemos, às vezes erramos e falhamos, mas sabemos. E hoje o Senhor está dizendo, quer um conselho, filho? Mantenha ele longe e com muita dificuldade de chegar perto de você. Mantenha ele bem longe da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Mantenha ele bem distante, não alimente ele. Foi o primeiro conselho. E eles tamparam todas as fontes de água. E com isso, Satanás não pode se achegar.
quanto mais você dificultar, mais é a vontade de Deus, porque você vai estar em fidelidade com o Senhor. Continuando aqui, no verso 5. Depois que ele fechou as fontes, tampou todas as fontes de águas, ele se fortificou. Primeira coisa, segundo conselho que ele recebeu e ele fez, ele se fortificou. Ele tampou todas as fontes de alimentação que o diabo, que traz Satanás para perto. Tudo a gente tem que tirar. Tira a música mundana, tira tudo que é sujeira, que você sabe que o diabão vai se alimentar daquilo. Por que vocês acham que num trabalho de feitiçaria ele manda colocar um monte de vela? Por que vocês imaginam isso? Porque ele vive em trevas. Ele faz a pessoa colocar lá todo tipo de velas, porque aquela vela consagrada a ele, é um pouco de luz que ele tem naquele momento. Sabiam disso? E como é que alguém que está em trevas pode salvar ou abençoar outros? Por isso que é absolutamente errado, e nós não fazemos, quando o irmão nosso é recolhido, não se acende vela para ele, porque ele já está na luz, ele já está na absoluta luz, na luz divina. Me questionaram isso uma certa vez, porque no velório de crente não se coloca vela, não se tem esse ritual que é a coisa mais normal do mundo, porque a gente acredita que Jesus é a luz do mundo, é a luz da eternidade, e aqueles que estão com o Senhor estão na luz, não precisam de velas, não precisam desses rituais. Então afasta, em nome de Jesus Cristo, tudo que possa alimentar, que possa trazer o inimigo para perto de você, você já lança fora, fecha essas brechas, porque assim te diz o Senhor nessa noite. Ele está por perto, mas ele vai para o abismo sem retorno em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele se fortificou. A gente quer que todo mundo tenha fé. A nossa preocupação é que todas as pessoas estejam na presença de Deus. E a preocupação às vezes fica tão grave que a pessoa esquece dela espiritualmente. A pergunta do Senhor hoje é: você está se fortalecendo? Você está se fortalecendo no Senhor? Abra em Judas, que é um livro antes de Apocalipse. Eu já vou ler. No verso 20, só tem um capítulo, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Vou repetir. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Edifique você mesmo na sua fé. Cuidado com a sua fé. Zela pela sua fé. Como? Orando no Espírito Santo. Porque você está pedindo, você está clamando, você está buscando uma bênção, você está olhando as circunstâncias, você está vendo que o amado não quer nada com Deus, você está vendo que o querido não quer nada, você está vendo que não há mudança. E aí a palavra diz: vós, amados, fica de olho na sua fé. Cuidado, você está muito de olho na circunstância, na situação. Como que eu faço, Deus? Como que eu faço para cuidar da minha fé? Ora no Espírito. Ora no Espírito Santo. Ora, pede para Ele: Senhor Espírito Santo, Deus, me edifica na fé. Senhor, me ajuda a crer. Jesus, eu quero crer em Ti. Abre os meus olhos. Porque as nossas orações muitas vezes: ó Deus, Ele não quer nada contigo, não aguento mais. Senhor, não muda. Senhor, meu salário. Senhor, minha faculdade. Senhor, isso e aquilo. E sem perceber, as pessoas estão enfraquecendo na fé. Deus está falando hoje, revelando através da palavra. Você precisa orar pela sua fé.
Você precisa se edificar. Ele se fortificou. Nossos jejuns para fortalecer pessoas, muito bom, amém, glória a Deus. Nossos cultos, que muita gente vem adorar o Senhor e só pensa nas outras pessoas e vai vendo que às vezes as pessoas não querem nada com Deus, por isso não estão recebendo ainda, mas por amor a você, Deus vai fazer coisa muito, muito grande, porque Ele é fiel. Mas assim o Senhor te diz: olha, filhos, vós precisam cuidar de vossas fés. E como que eu vou cuidar, Senhor? A fé, ela vem de ouvir a palavra. O que mais, Senhor? A fé vem de orar. Orar como, Senhor? Orar no Espírito Santo. Porque quando você começa a orar no Espírito Santo, você vai abrir teu coração e vai dizer: Senhor, a minha fé já não é mais a mesma. Deus, eu preciso do teu socorro. Eu preciso ser fortalecido. E o apóstolo Paulo ensina também que o orar em línguas edifica você mesmo. Né? Algumas pessoas dizem: nossa, mas para que orar em línguas? Para que? Nós precisamos ter o nosso tempo de oração, orando no Espírito, orando em línguas, clamando para que o Senhor nos fortaleça, clamando para que a nossa fé, amado, seja firme no Senhor. Você não é de ferro, mas você tem um Deus Todo-Poderoso, que nessa noite quer renovar a tua fé, quer fortalecer você, quer encher você da presença dEle. Eu mando, afasto o diabo, eu tiro todas as oportunidades que eu mesmo posso estar dando. Eu tenho que tirar, porque no caminho para Jerusalém tinha muitas fontes, e era o próprio povo de Deus que tinha colocado. Então eu muitas vezes na minha vida posso facilitar para Satanás, mas o Senhor te diz hoje: não facilita, mas facilita para você buscar a presença daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Ele se fortaleceu e ele se fortificou. Foi o segundo passo de Ezequias, que estava em fidelidade, gente. Ele já estava em fidelidade, mas o conselho para ele foi: você precisa se fortalecer. Sabia? Não é só aquele que está errado ou o outro que está fraco. Você precisa se fortalecer. Não está bom, não. Pode melhorar. Nós podemos buscar mais. Não está bom, não, porque enquanto tiver esse ponto de interrogação, existem dúvidas. E as dúvidas não são boas para a nossa fé. Afaste tudo que alimenta o inimigo e te fortaleça no Senhor, orando no Espírito, para que Deus renove a sua fé em nome de Jesus. Edificou todo o muro quebrado até as torres. Torres era onde ficavam os soldados, no alto. E eles ficavam olhando para ver se os inimigos estavam vindo. Sabe o que Deus está falando aqui? Que é para nós vigiarmos mais. É para nós ficarmos mais atentos. Sermos mais observadores na visão do Senhor. Vigia não fala, ele só observa. Ele fica só no Espírito orando. Ele não pode ficar conversando, não pode tirar a atenção de alguém que está vigiando. Estão querendo tirar a tua atenção. É telefone, é pessoas que chamam, é totalmente fora do teu horário, coisas que nunca acontecem. Mas quando você começa a prestar atenção nas coisas de Deus, Satanás vai tentar roubar e tirar a visão, vai tirar a atenção. Mas um vigia, ele nunca sai, sabiam disso? Ele tem ordem para nunca sair da torre, fica lá todo o horário que ele tem que ficar. Ele não pode conversar, ele não pode ficar no telefone, ele tem que ficar o tempo todo no horário dele vigiando. Vigiai e orai. E quando um vigia, ao invés de estar vigiando, fica falando, ele perde a bênção. Enquanto, ao invés de ele ficar olhando para o lugar certo, ele vira o rosto para outro lugar, ele pode morrer pelas costas. Está pensando que é brinquedo? Que é facinho? Que é moleza? Se ele abaixar para dormir, para tirar um cochilo,
ele pode morrer enforcado. Vamos aumentar essas torres e ficar no alto e colocar alguém lá para ficar vigiando. Você queria outro? Você queria que Deus colocasse outro? Mas Deus escolheu você. Ninguém vigia na minha casa. Ninguém, ao invés de você ficar falando isso, fique vigiando. Ninguém está prestando atenção nas coisas de Deus. Faça você. As pessoas estão assistindo o que não deve, olhando para o que não deve. Você continua olhando para Deus. Arruma essa torre. Põe no mais alto. Jerusalém ficava no alto, no monte mais alto. É assim que Deus te quer. No lugar alto. Olhando para o alto. Olhando para o Senhor. Buscando a visão de Deus. Em nome de Jesus. Aí diz, nossa, mas nada a ver o jeito que esse crente vive. Nada a ver. Mas ele está vigiando na presença de Deus. Ora, laxúria, lamassure, cantaramanai. Não vai ser pego de surpresa, porque assim te diz o Senhor nessa noite. Observa a palavra de Deus e viva ela. Não deixe as pessoas tirarem tua atenção, não. Não deixe. Se é hora de vigiar, não é hora de falar. Em nome de Jesus. E eu estava observando isso outro dia que eu estava em Santana. Eu vi lá no quartel os soldados com armas. E eu estava olhando, meu Deus, eles ficam o tempo todo olhando. Eles não conversam, ficam um longe do outro. Senhor. E o Espírito falando comigo, olha, o vigiar é se separar. O vigiar é estar só com Deus. O vigiar é ficar olhando. Enquanto os outros estavam lá embaixo conversando, fazendo outras coisas, eles tinham sido separados para isso. Enquanto o povo subiu para comer, para beber, a Bíblia diz que o profeta falou para Acabe, olha, você pode descer porque vai vir chuva, pode comer. Mas ele ficou no monte orando, clamando ao Senhor, buscando. Ele foi escolhido. Quer ser profeta? Então, quer ser profeta? Então, enquanto os outros comem, a gente faz jejum. Enquanto os outros dormem, a gente está orando. Enquanto os outros estão falando abobrinha, você está vigiando. Porque você é um profeta do Senhor. Você é um amado do Senhor. Você é escolhido do Senhor. E o inimigo não pode com aqueles a quem o Senhor escolheu. Podem dizer, poxa, mas é chato, hein? Ser crente, é chato ser escolhido do Senhor. Mas o que vem para você é muito grande. É muita bênção, é muito milagre. E aí a gente vai cantar, Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Senhor. Levantou outro muro para fora. Fortificou a Milo na cidade de Davi. Além dele edificar o muro que estava quebrado, porque com o muro quebrado é facinho derrubar e entrar, ele edificou esse muro e ele fez um outro muro ainda. Sabe o que Deus está dizendo? Você pode fazer mais. Você pode fazer um pouquinho mais. Não, o que eu estou fazendo já está bom, já está ótimo, mas o Senhor disse, olha, os inimigos estão vindo, então a gente pode fazer um pouquinho mais. Arrumou o muro? Coloca outro. Dificulta. Vamos dificultar a ação de Satanás contra as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. E sabe o que isso revela também? Trabalho, ocupação. O trabalho, a ocupação, você não tem tempo nem de ter medo. Você ocupado com Deus e com as coisas de Deus, você não vai ter tempo nem de ter medo, sabia? Ah, Ezequias viu lá, eles restauraram o muro. Bom, profeta, ficou bom? Ficou bom, Ezequias? Ficou bom. Ficou tão bom que vocês vão fazer outro. Não acredito. Vai fazer outro. Porque quando você está ocupado com as coisas de Deus, está todo mundo tremendo na base, mas você está ocupado, trabalhando no projeto de Deus. Assim te diz o Senhor, não terás tempo nem de ter medo. Não vai ter medo, porque o Senhor te deu o espírito de fortaleza, de moderação e de amor. Você vai trabalhar
trabalhar e vai fazer além, em nome de Jesus. E o povo junto trabalhando revela comunhão. 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 Irmãos, Deus não está liberando ninguém. Queria te dizer nessa noite que você não está liberado. Queria te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que você não está liberado. E que vai fazer mais. E que Deus vai te ocupar. Não, seu irmão não entendeu. Fala para ele, irmão, Deus não te libera. Já fiz um muro, cada um com seus problemas, não vou fazer mais nada. Deus não te libera. Deus não te libera. Ora la shuricante, ora la samarras. Ore balabasurianda. Porque na comunhão e no trabalho não se tem tempo de tremer, de ter medo. Enquanto está todo mundo reclamando, você está vendo um tijolinho em cima do outro, e é devagarzinho, e um tijolinho em cima do outro, do lado do outro, em cima. Daqui a pouco você vai ver, glória a Deus, Deus me honrou. Ele vai te dar o tijolinho, Ele vai te dar o material, mas Ele vai te colocar para trabalhar, porque Ele é Deus. Ele é poderoso. Ora la basuri canchora narras. Eche palabacala basuri alamanaias. Fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Agora sim. Agora dá para fazer mais armas. Se não tiver ninguém na torre vigiando, pode ter um monte de arma guardado que vai perder a guerra. Fez armas e escudos em abundância. Fortaleceu, arrumou um muro, fez outro, colocou soldados para vigiar e mais armas. Enquanto Deus está tirando o alimento que estava alimentando Satanás, Ele vai te dar mais armas para você vencer essa guerra em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor vai tirar toda a armação de Satanás, Ele vai te dar armas, escudos em abundância. Assim diz o Senhor. Mas primeiro arruma tudo. Primeiro arruma a casa. Em nome do Senhor Jesus. Primeiro a gente tem que tirar toda a bagunça. Nos preparar. Porque Deus quer dar mais. Porque Deus quer nos dar mais. Mas o que adianta Deus nos dar mais se está tudo bagunçado, está tudo quebrado, o muro está caído, não tem ninguém vigiando, está todo mundo fraco, dizendo que estou fraco. Se fortalece, arruma esse muro, coloca outro e trabalha, e vai e se ocupa, e vai e fica na presença de Deus. Irmão, você viu isso? Não vi. Eu estava lá edificando os muros. Você ouviu essa história? Não ouvi. Graças a Deus eu não ouvi, porque eu estou ocupado. Você viu fulano? Não vi. Eu estava vigiando, eu estava olhando na visão de Deus, eu estava olhando para o alvo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Shepalabacalabassou. Você é um desinformado, não sou não. Estou informado com as coisas que vêm lá do alto. Orabachore cantaramanai. Alguém quer te ocupar. E que esse alguém seja o Senhor nosso Deus. O Senhor nosso Deus. Continuando. Verso 6. E pôs oficiais de guerra sobre o povo. E pôs oficiais de guerra sobre o povo. Olha, está todo mundo trabalhando, mas eu vou colocar liderança aqui. Os oficiais vão liderar alguns grupos de pessoas para que dê certo. Amém?
porque a liderança é constituída por esse Deus que é fiel, que é poderoso e que é maravilhoso. Orem pelas lideranças levantadas pelo Senhor dos Exércitos. Ore, abençoe, declare a tua bênção sobre todas as lideranças que são levantadas pelo Senhor. Essa semana eu vi na reunião do Ministério de Dança uma palavra muito sábia de uma jovem que disse: homem não põe mão em profeta de Deus. Homem não pode pôr a mão em ungido de Deus, porque próprio Deus é que vai tratar com ele. E quem escapa da mão de Deus? Quem escapa? Se é um oficial, se foi levantado, se é uma liderança e não está fazendo a vontade de Deus, foi muito sábia essa frase, porque certamente não escapa das mãos de Deus. Certamente, queridos, nada escapa dos olhos do Senhor. Então, ore a Deus, clame a Deus, ponha na mão do Senhor, seja feita toda a vontade de Deus. Se está certo, se está errado, é o Senhor. Estou falando, queridos, não só daqui da igreja Fenhação. No geral, a gente escuta tantas coisas. Vamos pôr na mão do Senhor. Se Deus levantou, Ele exaltou, Ele também abate. Ele abateu, Ele também exalta. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. E Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então, ore pelas lideranças. Quer que a tua vida seja abençoada? Ore. Ore e clame e abençoe, porque virá bênção sobre a tua vida. Creia nos seus profetas e prosperareis. Assim te diz o Senhor. Ah, Deus tira, Deus tira, Deus tira, Deus. Pôs oficiais de guerra. O Senhor colocou, porque é importante. É importante. E eu vejo que o ser humano, desde pequenininho, ele precisa de alguém para direcionar, para ajudar. Desde pequenininho. Desde muito pequenininho. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus puro. Isso é Deus cuidando e zelando. Porque só vai dar certo assim, quando a gente está na plena vontade do Senhor. Ajuntou-os a si na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Há um, somente ele. Deus, mas é tanta gente contra mim. Deus, mas é tanta gente falando. Deus, mas é tanta perseguição. Deus, mas é uma multidão. Há um que é maior que todos esses. Um que cala a boca de todos esses. Um que tira as forças de todos esses. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Há um que manda te dizer: eu estou vendo esse exército, mas eu tiro as forças dele, eu fecho a boca deles. Rechou calabaçou. Há um maior do que está conosco. Há um maior. Oh glória, oh glória, oh glória. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo fez o quê? Descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Outro conselho para você: descanse na palavra de Deus. Outro conselho para você: o que vai tirar teu medo, tua ansiedade, além de tudo isso que Deus falou, chama-se palavra de Deus. O fogo, esse fogo que estava te consumindo, vai se apagar. Essa angústia, esse medo, esse pavor
E nós vamos todos nós descansarmos na boa palavra de Deus, porque ela é fiel. Olha, há um maior conosco. Com eles está o braço da carne, ou seja, eles podem ter dinheiro, eles podem ter fama, eles podem ser mais fortes, eles podem ser isso, aquilo outro, pode ser um exército, mas é só carne. Contigo está o Senhor. É só carne, irmão, não luta contra a carne, não. Irmão, é só carne isso. Meu irmão, é só carne, não luta contra a carne, não vale a pena. Não lute contra a carne nem contra o sangue. Com eles estão o braço da carne. Conosco está um maior. E o nome dele é Jesus. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Curve tua cabeça. Ora lá, massurianda lá, manai. Oh, xerebala bala 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 erebala bala basuri erebala. Ore cantara bala basuri erebala banai. Aleluia. Vai orando um pouquinho em línguas. Vai orando um pouquinho no Espírito. Oh, ele malarie. Ora la balaba chore cantará balabara. Ore balaba chore cantará balabana. Oh Espírito Santo. Oh Deus. Reche cantar a balabachara manai. Ore le balabachura. Se você está em fidelidade com o Senhor, observa, obedece. Tira esse fogo estranho, Pai, de dentro dessas pessoas, em nome de Jesus. Faz 1 ano, minha irmã, que você não tem paz. 1 ano que você não tem paz. Mas você vai descansar nas palavras do Senhor. Te palabasuri canchorebarás. Alabasuri minarra sore cantarabalabás. Você vai descansar na promessa de Deus. Oh, trabalhando, confiando, descansando nas palavras do grande El Shaddai. Você vai chegar. Não vai desistir. Rechole bacalabassou. Charabalabassuri alamana rassou. Oh, conheço o teu coração. Eche palabassou. Antes de falar já sei. Te sondo, te conheço. Quando deita e se levanta, teus pensamentos não são melhores que
meus, eu penso e te digo, são mais altos, são melhores e te alcançam e muda a história. Eche balabassou, é pra vigiar, é pra vigiar, oh, é pra vigiar, 24 horas vigiando, é pra vigiar. Eche palabassora manai, vou quebrar laços se vigiar, vou mandar pro abismo inimigo, se você vigiar. Não deixa tua boca te condenar, não deixa o inimigo zombar de ti. Alabassuri minalabacai, oh te palabanalabassore balachere banas, echore cantere balabassuri alamanai, oh rebalabassuri alamache. Líderes, façam reunião de oração. Xanalabassou, oh, com seus liderados no oculto. Para que venham armas, para que recebam forças, para que sejam revestidos, para que o inimigo fuja. Oh, te palassuri minerrassou, xerabachore cantere balas, eche palaba cantarabanabacai. Não se achegará a ti, não tocará em ti, porque tu és Rassuriminai, guardado debaixo da potente mão de Deus. Não temas, não temas, oh, não temas. Shepalare canchore barabanai, oh ramalai chandalabiande labassou. Glorioso, poderoso. Fica em pé, igreja. Ora lá, suria lá, baixada, manabacai. Se dedique um pouco mais à oração nesses dias. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome do Senhor Jesus, manifesta a tua glória e traz a tua cura, a salvação e a vida para este povo, Pai, porque maior é o que está conosco, Deus. Em nome de Jesus, tira esse medo, esse pavor, esse sentimento ruim, esse fogo estranho, saia pelo poder do nome de Jesus, e que essa igreja descanse no Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus de Israel, no Deus que tudo sonda, que tudo vê. Em nome de Jesus, fora espírito de morte, fora espírito de enfermidade, saia pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus. Nós repreendemos agora esse pavor, esse medo. Ore balache cantará balabassou. Ora na surie cantere balabacai. Oreleche cantará bassurereche balabás. Senhor, fortalece esse povo que ora, Jesus. Fortalece eles na oração, Pai. Pelo poder do teu nome, Jesus. Não deixa teu povo não deixa teu povo se desviar da oração, Senhor. Não deixa, Pai, sermos roubados em nome de Jesus e facilitamos o caminho do inimigo, Pai.
Aonde há um povo orando, o diabo tem que sair. Aonde há um povo orando, a enfermidade tem que sair. Oh Deus, poderoso Deus, eu quero, Senhor, profetizar, Pai, teu avivamento dentro dos nossos corações, nos levando a te buscar mais, Senhor, a orarmos mais, Senhor, a nos entregarmos mais a ti, Pai. Repreende agora, Jesus, toda seta do inimigo, toda fúria, Pai, e traz a tua provisão, a tua bênção, o teu milagre, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Oh, pelo poder do nome de Jesus, continue orando, igreja. Há uma pessoa aqui que está com uma dor na mão, e essa dor está te incomodando. Não sei se você está sentindo agora, mas você tem sentido dor na mão. E é uma dor estranha, lógico. Quem é? Os outros de mão baixa, eu quero saber quem é essa pessoa. Está sentindo dor lá. É o osso. Então você pode ter certeza, irmã, que Deus está te livrando de uma enfermidade muito cruel, viu? Receba a tua cura e a tua vitória pelo poder do nome de Jesus. Oh! Oh! Maior é o que está conosco. Maior é o que está conosco, igreja. Santo é o nome do Senhor. É muito maior o que está conosco. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Espírito de Deus que cura, que traz vida, que traz saúde, nós te louvamos, nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Oh Deus, eu sei que o Senhor vai se revelar a esse povo. Abençoa o milagre urgente, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E que pessoas já recebam, Senhor, e já vivam, Senhor, a tua bênção, pelo poder do nome de Jesus. Lembre-se dos enfermos, lembre-se das pessoas que estão condenadas, e pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, façam, tenham compromisso por essas vidas, porque Deus vai fazer coisas grandes. Queremos, Pai, te agradecer, te exaltar, te louvar, te bendizer, porque tu és santo. Toda surdez, Senhor, seja repreendido nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Que saúde, que vida, Senhor, tu traga para este povo, que tu tragas vida, que tu tragas saúde, pelo poder do nome de Jesus, tu tragas a tua alegria, Senhor. Nós oramos e te agradecemos porque há um maior conosco, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aplauda ao Senhor. Mais forte para Jesus, glória a Deus. Aleluias. Vai valer a pena. Amém. Glória a Deus. Vai valer a pena. Amados, Vai valer tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador e quer entregar sua vida para Jesus agora? Levanta sua mão e vem até aqui à frente. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer aceitar hoje? Vem aqui na frente. Vamos orar, igreja. Vamos orar para que Deus quebre este grilhão que está segurando, aí pedindo essa pessoa de vir aqui à frente. Oh Deus, completa a obra, Pai, em nome de Jesus. Deus, visita este coração, Pai. Só o Senhor pode transformar, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Senhor. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer reconciliar? Você entendeu a palavra e sabe que nós não podemos dar chance nenhuma para o inimigo? Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Tem alguém? Glória a Deus.
Amém. Eu vou insistir, amados. Um dia eu nem esperei fazer o apelo. Eu já dei um eu quero, porque eu entendi que eu não tinha mais condições de controlar a minha vida. Eu vi que a dependência de todos os processos, a dependência de querer preencher um espaço vazio que estava no meu coração, não conseguia. Mas quando apresentou esse Jesus que preenche, eu nem parei de buscar, eu encontrei Jesus. Tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Quer aceitar? Vem aqui na frente. Tem mais alguém que estava afastado e quer voltar com o Senhor? Quer reconciliar? Quer expulsar esse demônio que está fazendo você dar um passo para frente e 10 para trás? Vem aqui. Amém? Eu vou encerrar então, amados. Primeiro vamos estar aqui orando com esta amada aqui. Glória a Deus. Que bênção, voltando para os caminhos do Senhor. Amém? Só Deus pode trazer. Amém? Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés, Senhor. E entendi que o Senhor está sempre com os braços abertos. Me recebe, Senhor. Como filho pródigo. Que haja festa no céu. E que haja festa no céu. Pela minha vida. Pela minha vida. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus. Pai, que coisa maravilhosa, meu Deus. Pai, a emoção é tão grande, Pai. Oh, Senhor, não tem coisa mais maravilhosa que essa. É um grande milagre, Pai. A reconciliação com o Senhor, Pai. Senhor, guarda ela cada dia, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Envolve ela, Pai, na tua obra, Pai. Que ela seja envolvida, Pai, porque aqueles que estão envolvidos não têm tempo de se afastar do Senhor. Espírito Santo, toca agora, Pai. Faz queimar dentro deste coração, Pai. Que nunca mais ela saia dos teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Amém. Se tem alguém aí no nosso meio que está com vergonha, depois do culto vai estar pastores aqui. Amém. E você pode estar fazendo em particular. Amém. Vamos orar então para encerrar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Pai, por esta obra maravilhosa. Nós sabíamos que nós não íamos sair daqui com a mão vazia, Pai, porque o Senhor bradou grandemente. E nós entendemos e compreendemos a Tua palavra, Pai. Que o Senhor venha dar para nós, Pai, uma semana de vitória, Pai. Uma semana cheia de bênção, Pai. Que nós possamos propagar esta palavra, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Porque nós entendemos e compreendemos, Pai, em nome de Jesus. Porque operando Deus, o Senhor é o nosso pastor. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossas mentes, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque o Senhor... Dá um abraço no seu irmão aí, de uma semana de vitória em nome de Jesus. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Haverá de chegar, ou quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Ou eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo.
Reunião ali, irmãos. Trabalho de rua ali, o pessoal do trabalho de rua. Faça favor ali para nós orarmos. Culto de jovens, sábado, todos os jovens. Virá um grupo do Rio de Janeiro, culto de jovens sábado. Jovens de 0 a 100 anos, viu, Miriam?